Demorado. Agora sim. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a falar de LANs sem fio. Tá? Então, por óbvio, como o nome sugere, LAN sem fio é aquela rede local que eu uso o meio de acesso sem fio para fazer interconexão de dispositivos. Tá? Então, hoje em dia, dificilmente a gente consegue pensar numa rede que não tenha pelo menos um ponto de acesso sem fio. Dificilmente a gente consegue sobreviver sem Wi-Fi. Quais são as aplicações das redes, das redes LAN sem fio? Né? Então, normalmente, o mais comum é a extensão da LAN, onde eu tenho uma parte da minha rede cabeada e eu faço a extensão dessa rede através de um acesso sem fio. A interconexão de localidades, né? Quando eu preciso conectar dois prédios diferentes, normalmente, o que a gente chama de acesso nômade e um negócio chamado de rede ad hoc. O que é uma rede ad hoc? Alguém sabe o que é uma rede ad hoc? Nunca ouvi falar, Fernando. Essa é a novidade. Oi? Essa é a novidade. Tá bem. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro da funcionalidade de extensão de LAN. Né? Então, o que eu faço quando eu utilizo essa estratégia de extensão de uma LAN? Eu vou disponibilizar um ponto de interconexão sem fio a uma rede local existente. Então, eu já tenho uma rede cabeada e eu faço a extensão dela usando um ponto de acesso. Então, essas já vamos afinando o nosso vocabulário. Né? Sempre que eu tiver um elemento, né, que me permite a conexão a uma rede LAN sem fio, eu vou chamar de ponto de acesso. Bem? Uma das grandes vantagens é que é o menor custo de infraestrutura, porque passar cabo em prédio é um negócio extremamente custoso. Quem já participou de projeto de lançamento de infraestrutura, né, de cabeamento estruturado, sabe que é caro pra caramba. Por quê? Porque não é só cabo, né? A gente tem que lançar toda a parte de. Primeiro, que tem que fazer um projeto. Segundo, para cada ponto que eu for atender, eu tenho que passar um cabo. Eu tenho um monte de equipamento no meio do caminho. Eu tenho estrutura, né? Eu tenho leito de cabo, eu tenho os conduletes, tenho tomada, tem um monte de coisa. Então, é bastante caro. Quando o equipamento sem fio hoje ele é muito barato, né, e eu consigo entregar hoje uma experiência bastante similar à de rede cabeada, claro, com ressalvas. Né? E também, por causa disso, me facilita muito eu entregar aonde a implantação de infraestrutura cabeada ela é difícil ou ela é inviável. Né? Então, quando a gente fala de prédios históricos, prédios antigos, que os dutos são muito estreitos, ou que eu não posso fazer uma intervenção estrutural maior, a gente opta por usar, então, rede sem fio, tá? Os pontos de acesso sem fio para poder aumentar a cobertura da minha rede. Em fábricas, né, que são ambientes abertos, é muito comum a gente usar rede sem fio e em armazéns. E hoje a gente fala muito de escritórios abertos, né? Principalmente o pessoal que opera com
bolsa de valores, né, escritórios de design e outras coisas que tem até empresas de TI mesmo, dificilmente hoje você tem uma rede cabeada, a não ser que seja para a parte de servidores. Né? Vou falar data center, mas data center é muito pesado. Né? Às vezes o camarada tem uma sala de telecom, onde ele tem alguns servidores, alguns serviços, né? Que hoje em dia se terceiriza bastante essa parte. Então, salas de reuniões, enfim, todo esse tipo de estrutura. Depois a gente usa também as LANs sem fio para interconexão de localidades. A gente usa enlace ponto a ponto. Né? Então eu tenho de um lado e de outro uma antena, normalmente elas são apontadas uma para a outra, né? É uma antena direcional, para eu poder fazer interconexão de duas redes locais. Então eu tenho uma rede local num prédio, tenho uma rede no outro, e eu preciso fazer essa interconexão e eu faço ela sem fio. Tá? A interconexão por si só não é LAN, mas ela faz parte da estrutura de rede local ou rede campus. Tá? Então, a gente considera um elemento de uma rede LAN sem fio. Tem um negócio que a gente chama de nomadic access, né? Ou acesso nômade ou nomádico. Normalmente, ele tem uma cara um pouco diferente. Né? Hoje em dia, até é muito pouco utilizado esse tipo de estrutura, né? Porque qual é a grande característica desse cara? Eu tenho um ponto de acesso, eu tenho uma estrutura que me permite a conexão de um determinado elemento, né? A minha rede LAN sem fio, através de um equipamento específico, né? Então, normalmente a gente pensa como sendo um ponto de acesso para um único camarada. E é focado em dispositivos móveis. Né? Então, quando eu coletava desculpa, dispositivos móveis que coletam dados, tá? E que depois eu preciso fazer o upload desses dados para uma infraestrutura. Tá? O acesso nômade ou nomádico ele também é caracterizado por uma rede mesh com pontos de acesso em diferentes localidades e que dá mobilidade. Então, hoje, em algumas estruturas, a gente consegue até pensar nessa caracterização, né? Mas caiu um pouco em desuso. Virou uma coisa muito comum. E, por fim, as redes ad hoc. O que é ad hoc? Ad hoc, em latim, quer dizer para um determinado fim ou para uma determinada finalidade. Tá? Então, qual é a principal característica de uma rede ad hoc? A rede ad hoc ela não possui infraestrutura. Ela é uma rede onde eu configuro cada um dos nós para ele funcionar autonomamente, né? Eu não tenho uma coordenação centralizada da minha infraestrutura, e normalmente a maior característica de uma rede ad hoc é que ela é temporária. Né? Então, por exemplo, todo mundo se reúne, a redezinha Wi-Fi ali entre 3, 4 equipamentos para trocar dados ou até para jogar Counter-Strike. Então, eu configuro esses equipamentos sem a necessidade de um ponto de acesso, né? Dou um endereço IP para cada um e está tudo feliz, tudo contente, todo mundo consegue se conversar. Normalmente a gente tem esse tipo de rede quando o camarada vai realizar uma conferência, né? Vai fazer uma reunião, uma apresentação de alguma coisa, em uso de um laboratório, uma determinada atividade de campo, enfim, coisas que são bem pontuais. Tá? Até porque você gerenciar uma rede sem fio, sem infraestrutura, é um negócio meio cachorro. Né? Vocês já tentaram fazer isso?
Pra mim ficou mudo, mas pra alguém. Pra mim também. Prof, caiu, mano? O que houve? Ah, achei que você tinha caído e ficou silenciado. Fica só eu. Alguém caiu aí, mano. Tava mudo aqui pra mim. Só. Eu fiz uma pergunta e estou esperando vocês responderem. Ah, tá. Eu não ouvi. Alguém ouviu aí? Eu vi o seu mouse mexendo, mas não escutei essa pergunta. Ai. Aí entra de novo pra ver se não era eu. Aí, bom, tipo, eu perguntei se alguém tava. Só eu tava mudo. O bagulho ficou doido. Aí. Mas pelo que eu Ô, entendi, prof, aproveitando, quando é que vai ser a prova final, prof? Tá lá no aula. Tá, mas é em dezembro ou é nesse mês ainda? Avaliação semestral, dia 1º de dezembro. Bah, que belo dia pra E a ser uma prova. E a avaliação final, aquela que é a Anal dos Insensatos, 15 de dezembro. Tá. Aquela que eu vou fazer então. Como é que Ô, é? Fernando. Tem que fazer as duas, mano. Tá louco? Não, sim, mas eu já tô garantindo que a última eu vou fazer também. Tá. Telmo, tá ruim o áudio de quem? Meu? Não, tava mudo antes do teu. Só. Eu só ouvi até a parte que tu falou do camping ali, que dava pra fazer uma rede CS, que era um negócio bem específico, essa rede AD Rock. Que tu Uma falou que dava rede pra fazer uma rede de CS, essas coisas assim. Depois disso eu não ouvi mais nada, que era uma rede de campo. Strike vocês ouviram, né? Eu vi que dava para fazer uma rede de campo, que era uma coisa bem específica e não era comum de ser utilizado, porque daí tu falou uma rede sem fio, não sei o que lá de gerência e depois eu não vi mais nada. Isso, aí eu perguntei, vocês já pensaram em gerenciar uma rede sem fio, sem gerência centralizada? Não. Com 5 máquinas é fácil. O senhor disse tipo uma ponto a ponto, professor sem fio, é isso? Não é ponto a ponto, né? Ela é uma rede. Ela é uma rede sem administração centralizada. Eu não tenho um ponto de acesso que distribui endereço. Todo mundo se enxerga. Todo mundo se enxerga. Eu preciso configurar as características da minha rede sem fio em cada uma das minhas estações. Entendi. Tá? Mas, Fernando, fazer isso? Sim, é fácil de fazer isso. O difícil é manter. Ô, Fernando, seguinte, mas como é que eu faria se, tipo, se eu não tenho, tu falou que não tem um ponto de acesso, eu botaria todas as placas da mesma frequência e setaria um IP, elas iriam se ver ali magicamente? Isso. Na verdade, nada mais... Vamos lá. Quando eu tenho infraestrutura, esse cara coordena o canal, tá? Ele faz o broadcast do SSID, tá? E ele registra, faz a intermediação, né? Da configuração do acesso sem fio. Eu não vou entrar em DHCP e outras coisas, que aí é em outro nível, né? A gente está falando só de interface rádio, tá? De interface ar. Quando eu não tenho, eu preciso configurar a mesma coisa em todas as estações para que elas possam chegar a algum lugar, entendeu? Eu tenho que ter a mesma configuração em cada uma delas. Legal. É possível? Dá para fazer? Dá. Então, a rede ad hoc é isso. Ela é uma rede montada, ela é uma rede ligada para uma determinada finalidade e sem administração centralizada. Tá? Beleza. Então, quais são os requisitos que a gente tem que pensar na nossa rede sem fio?
A gente tem que pensar em vários elementos que eles são decisivos para eu optar por algum tipo de rede. Tá? E uma coisa que é bem interessante são, com base nesses requisitos, eu consigo montar um gráfico para ver quais são as características que são melhores ou piores em cada uma das minhas estruturas. Tá? Então, requisitos que a gente tem que levar em conta, né, quando for adotar uma rede sem fio é throughput, né, a nossa vazão de dados, a velocidade, a quantidade de nós que eu tenho envolvidos, a conexão ao backbone da LAN, né, a espinha principal da minha rede, qual é a área de serviço que eu quero cobrir, tá? O consumo de bateria esperado, robustez e segurança na transmissão, a operação de rede coalocada, que é interferência, né, a capacidade de eu operar redes distintas dentro do mesmo espectro e espaço, operação não licenciada, as operações de handoff e roaming e configuração dinâmica. Tá? Então, a gente vai olhar para esses 3 gráficos que tem aqui e pode comparar rede, os seguintes aspectos, né? Em redes com fio, em redes sem fio e em redes de dados móveis. Tá? Então, no quesito quantidade de usuários por rede, quando a gente fala de rede cabeada, nossa, esse aqui é o melhor cenário, diferente de rede sem fio. E aí eu estou falando por célula, né? A gente vai entrar nesse aspecto detalhado depois. E uma rede de dados móveis, eu tenho uma densidade bastante grande de usuários por rede, né? Mas ela não tem a mesma densidade de uma rede cabeada. A capacidade de interconexão com outras redes locais, tá? Ela é alta em redes com fio, mas com redes sem fio, redes locais sem fio, ela é muito maior. Coisa que eu não tenho, ou é muito difícil eu realizar através de uma rede de dados móveis. Tá? A velocidade de dados numa rede cabeada ela é muito alta. Tá? Numa rede local wireless, né? Uma rede local sem fio, ela é razoavelmente alta, mas ela nunca vai ser tão alta quanto a rede cabeada. E na minha rede de dados móveis, ela é baixa. Tá? A gente tem visto o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Novos serviços que nos dão uma experiência muito melhor de transmissão de dados. Mas, mesmo assim, nunca vamos conseguir deixar o cabo de lado. Né? Tecnicamente, uma rede sem fio hoje, né, AC com MIMO 2x2, a gente consegue uma velocidade dita nominal de 1.3 GB, né? Gigabit por segundo. Mas só que aí tem correção de erro, tem mais um monte de coisa, e esses 1.3 eles não vão ter o mesmo desempenho de uma conexão em cabo de 1 gigabit. Coisa que numa rede de dados móveis, a gente já está falando aí de rede 5G, né, de 1 giga, e parece uma coisa um pouco distante ainda, por uma série de motivos para a gente aqui. Né? Alguns países já adotaram o padrão de uma maneira ou outra, mas ainda é muito incipiente. Né? Fora a guerra comercial mundial que a gente tem visto ser travada aí. Vocês estão por dentro desse assunto, né? Sim? Não? 5G? Isso. 5G. Qual é a situação do 5G?
tá em votação para o leilão do 5G aqui no Brasil. Eles estão vendo se a Huawei vai participar, se outras empresas vão poder ou não participar. Está em votação? Tá em votação para o leilão, não é? Na verdade, eles não conseguiram nem estabelecer o padrão de serviço ainda aqui. Essa questão do 5G eu realmente estou por fora. Pedro, eu não estou conseguindo te ouvir. Pedro, esse teu microfone está bem complicado, cara. Eu não consigo te entender. Fica bem ruim o áudio. Ele falou, senhor, que ele não tá por dentro. Ah, deixa eu ver se eu acho o fone. Mas, senhor, eles estavam vendo porque o excelentíssimo senhor presidente queria vetar a Huawei de participar. Vamos lá. Nós temos problemas não, mas são... Problemas! Não chega a ser, não é um problema. Esse aí é que tá. Mas o 5G, ele entrega recursos, tá, que são estratégicos para um monte de coisa. E outra, que o funcionamento de uma rede 5G, ele requer uma mobilidade de dados na rede. Tá? Então, basicamente, a rede 5G, para que se possa entregar os dados com a velocidade e com a latência especificada pelo 3GPP, eu não posso mais ter os dados centralizados. Tá? Então, de alguma forma, eu começo a ter o que a gente chama de NFV, que é Network Function Virtualization, onde no pé de cada estação eu vou ter que ter um mini data center para poder migrar serviços de rede e poder entregar para o usuário com uma latência de menos de 10 milissegundos, 5 milissegundos. Entendeu? Então, isso por si só é um problema. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essa característica, eu tenho dados que, para um governo, né, para a soberania de um país, podem ser sensíveis, transitando em equipamentos, e transitando de uma maneira clara em equipamentos de fabricantes que já tiveram problemas com espionagem, como é o caso da Huawei. Tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho lá um serviço de inteligência fazendo levantamento, né, fazendo uma investigação e acessando um determinado sistema governamental. A partir do momento que eu não preciso ter o sistema, mas eu tenho um firewall ou um proxy ou alguma coisa que eu preciso aumentar o desempenho, tá? Então eu tenho mobilidade desse serviço. Tá? O pessoal que trabalha com infra aí sabe, eu vou ter que criar um grande cluster para virar a minha rede de entrega de conteúdo. Tá? E ela é totalmente distribuída. Então, eu vou ter que migrar esses dados para o mais próximo possível do meu usuário para conseguir entregar isso. A partir do momento que eu estou migrando dados, estou migrando serviço, eu tenho um problema. Tá? Eu tenho informações sensíveis passeando dentro da minha rede. Então, Entendi. Fala, Carlos. Não, entendi. Problema. Pode 5G eu sei que tinha que estava num projeto e que não queriam que a Huawei participasse. Sim. Só que aí é o seguinte, né? De um lado o Huawei, de outro lado o Nokia Motorola, né? E aí a gente tem Siemens, tem outros fabricantes. O melhor dos mundos era se nós conseguíssemos desenvolver a nossa própria tecnologia, né? Ou ter um fabricante que seja 100% nacional. Para isso precisaria de muito investimento. É o melhor caminho, mas não tem. A curto prazo realmente não tem. Não. A curto prazo a gente não tem muita opção.
Tá? Então, agora a briga é para saber quem é que vai poder nos espionar, né? Se os chineses ou os americanos. Olha, ainda prefiro os americanos. Olha, Depende. eu vou Se o te ser Biden bem ganhar, eu sincero. prefiro os chineses. Eu vou te ser bem sincero. Nenhuma das duas opções é porque, em termos de índole, o americano é que nem o chinês, né? Ou melhor, o chinês se espelhou no americano. Só que o americano É. faz pose, né? E o chinês não se preocupa muito com isso. Tá? Mas, comercialmente, não tem muitos escrúpulos. Não, isso aí Que é que ninguém... tem um documentário, um filme que a Netflix lançou recentemente que fala sobre as redes sociais, o Facebook, como ele é. Ah, e deu um guri lá, o lance do perfil dele foi vendido por uma loja de armas nos Estados Unidos. Não muda nada, os escrúpulos são mesmos, só muda quem tá. Peraí que eu repete. Saiu um documentário na Netflix recentemente sobre as influências digitais Sim. do mundo nas pessoas. E daí tem o perfil do Sim. guri foi vendido por, sei lá, 3 centavos. O Google, o Facebook vendeu lá por 3 centavos o perfil do guri para uma loja de armas dos Estados Unidos, que faria ele comprar uma arma para ir nas manifestações, assim. É a mesma. Hoje, informação é poder. Então, quem detém o meio de transporte ou de armazenamento da informação tem poder. Entendeu? E outra, bem ou mal, o que acontece? É um mercado multibilionário, né? Por quê? A rede de 5G, para ela dar... A gente tem estudado isso nessa disciplina, né? Para eu conseguir uma velocidade maior, eu preciso de uma frequência maior. Quanto maior a frequência, como é que fica o tamanho da célula? Hein? Não me decepcionem. Alô? Pessoal, estão ouvindo? Alô? Caiu, velho? O que que eu vi? Ô, Aí eu tava... saiu a Vamos aula lá. aqui, bro. Ah, mas Tô voltou? ouvindo, Estão mas me não tô vendo ouvindo? imagem. Tá como se tivesse pausado. Ué. O senhor tá postando alguma coisa aí na tela? Porque agora não tá aparecendo nada. Não, continuo compartilhando. Peraí, deixa eu parar aqui. Engraçado que eu... Tá preta a sua tela, prof. Peraí. Tá preto ainda. Eu vou sair e entrar de novo pra ver. Não, peraí que eu descompartilhei e vou compartilhar novamente. E agora apareceu aí?
Beleza? Continua me ouvindo? Então tá. Então, o que eu estava falando para vocês? Que essa guerra, ela, além de ser uma guerra por, pelo domínio, né, da informação e da possibilidade de transporte dessa informação, ela é uma guerra comercial muito pesada, tá? Por um único motivo. Para que a gente consiga ter um desempenho de transferência, de transmissão de dados, tá? De acordo com o que reza a especificação do 5G lá do 3GPP, eu preciso que a minha estação, né, eu preciso transmitir esses dados numa frequência muito alta. Por quê? Porque a densidade é alta. O que acontece quando eu aumento a frequência, que é o que a gente tem estudado aqui? Quanto maior a frequência, como é que fica o tamanho da célula? Hein, povo? Pode repetir, senhor? Quanto maior a frequência, como é que fica o tamanho da célula? E Quando tu te refere a célula, o comprimento de onda, no caso? não, vamos lá. A gente está falando de uma rede de dados móveis, de uma rede celular. Lembram? É uma rede celular. Essa rede celular ela tem uma característica. Tá? Eu tenho uma faixa de frequência para fazer a transmissão dos meus dados. Tá? E uma das características em relação à frequência é que ela interfere diretamente no tamanho da minha célula. Lembram disso? Sim? Não? Quanto maior a frequência, o que acontece com o tamanho da célula? Sei lá, acho que ela diminui, mas eu não sei explicar direito. Isso, ela diminui. Como é que você É não que sabe nem, explicar? sabe, é que nem negócio por exemplo, eu sei que é diferente, mas enfim, o 5G do Wi-Fi, por exemplo, entendeu? Aumenta a potência, mas a distância é menor, entendeu? Como é que chama? O campo de alcance, por exemplo, Por entendeu? quê? Creio que seja porque como ela é uma onda mais forte, deixa eu Não é pensar, ela é uma uma onda onda mais... mais forte. Oi? Pô, pelo amor de Deus, deixa eu pegar o número da aula aqui. Tá? Isso a gente. Isso aqui foi das nossas primeiras aulas, Sei, fundamentos. Não,
Lembram que como é que eu faço como é que eu faço para calcular o comprimento de onda? Hein? Não entendi como é que é o quê? Como é que eu faço para calcular o comprimento de onda? Beleza. O que é a velocidade? Isso aí. A velocidade da luz é igual à frequência vezes o comprimento de onda. Então, se eu aumento um, o outro, o que acontece? Se eu aumentar a frequência, o que acontece? O comprimento de onda diminui. Só que a energia que eu estou colocando para transmitir aquela. Exatamente. A energia que eu estou colocando para fazer aquela transmissão, ela é a mesma. Então, o meu alcance vai ser menor. Comprimento de onda menor. Tá? E vocês não me decepcionem, hein? Ó, aqui vou dar uma puxada aí nas questões de prova. Aí. Então, o que acontece? Para eu operar com uma rede 5G, nós estamos falando de transmissões que elas vão chegar na faixa dos 6 GHz. Tá? E quanto mais alta a frequência, menor a célula. Para eu conseguir dar a mesma cobertura, quantas células eu vou ter que fazer, vou ter que colocar? Então, tá bom. Vai rachar a TV aí. Então é isso. Murilo, muito bem. Eu vou precisar de mais células. Então, ao invés de eu ter um número X de células, eu vou ter um número Y que é muito maior do que X. Antes eu estou cobrindo lá com 4G, né? Na faixa de 900 MHz, né? 1800, as células menores eu estou usando 2.100, né? 2.300. Então, daqui a pouco, de 2.300, eu tenho que passar para 6 GB. Então, é muito menor. Então, se antes eu precisava de 200 herbes, eu vou precisar de 500. Tá? Então, a gente está falando de um mercado que ele vai gerar muito dinheiro e vai gerar muito poder. Por isso que está dando essa briga de facão aí no escuro. Tá? Por isso que os governos e os fabricantes estão se degladiando para conseguir abocanhar. Por quê? Porque quem conseguir entrar no mercado e se estabelecer como referência, o cara vai explodir. Tá? Bom, dando prosseguimento aqui, olhando aqui para o nosso gráfico, né? Então,
o tamanho do transmissor e a potência dele, então, numa rede de dados móveis... Ô, prof, tá tela preta. Preta? Uhum. Makikatsu? Estranho, porque... eu acho que aqui tá normal. Olha lá, ó, o pessoal tá vendo a apresentação normal, bicho. Então, vou sair de novo, vou entrar. Para mim aparece seu nome, o senhor falando, mas a tela tá preta para mim. Você não mexeu ali no layout? Porque às vezes... Não mexi nada, tá aqui, tá o teu. Tá o quadradinho da tua janela, tu fala aqui, normal, só não aparece nada pra mim, tá preto só. Sei lá porque. Vou sair e vou entrar de novo. Tá preto aí, não aparece o vídeo. Não, o vídeo, mas a apresentação tá aparecendo. Sim, a apresentação tá ok. Sim, a minha câmera travou aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu vou tentar desativar e ativar a câmera de novo. Agora foi. Agora a câmera funcionou. No pior dos casos, você tinha que reiniciar a bodega aí. Mas deu certo a câmera, ligar e desligar. O famoso Onofre, né? Bom, beleza. É isso aí. Então, tamanho do transmissor e a potência de transmissão numa rede de dados móveis ela é grande, né? Numa rede, uma LAN sem fio ela é pequena e uma rede cabeada é tudo pequeno. A área de serviço numa rede de dados móveis ela é bastante grande, então a minha cobertura ela é grande, numa LAN sem fio ela não é tão grande, né? E a área de serviço ela também é igual numa rede cabeada. A gente não tem uma... E a mobilidade, por fim, numa rede de dados móveis, ela é a maior possível, o que numa rede cabeada eu tenho muito pouca mobilidade, então a rede sem fio ela me dá alguma mobilidade dentro da minha área. Tá? Então, se a gente levar em conta todos esses requisitos. Então, em termos de throughput, tá? Quando a gente olha para a nossa rede sem fio, dependendo do padrão que nós formos utilizar, a gente consegue igualar a uma conexão com fio. Então, hoje a tecnologia se desenvolveu a ponto de a gente conseguir ter não sentir uma grande diferença entre os dois. Tá? Em relação ao número de nós que são suportados, a rede com fio, enquanto eu tiver fio passando, eu vou cascateando o switch, vou interconectando e está tudo beleza. Numa rede sem fio, eu tenho um problema, né? Porque como todos esses elementos compartilham do mesmo meio, eu tenho que cuidar a quantidade de equipamentos que eu tenho pendurados no mesmo ponto de acesso. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou gerar interferência entre eles. Ou o meu ar, né? o meu meio de acesso, ele vai ficar muito congestionado. Então, aí eu tenho uma queda de desempenho. Tá? Conexão ao backbone da LAN, então quando eu estou conectado no cabo, eu estou ligado diretamente, e na rede sem fio depende muito da arquitetura que eu esteja, da minha topologia que eu esteja montando. Né? A área de serviço de uma rede com fio ela vai ser menor do que uma rede sem fio, porque eu tenho como estender, né? De acordo com a minha necessidade. Consumo de bateria é uma coisa que hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, os equipamentos aí estão durando. Tá? Tem um Chromebook que a bateria dura 10 horas, tá? Na rede sem fio. É algo bem significativo. Né? Principalmente se você estiver trabalhando e fazendo uma apresentação, ou enviando um e-mail, ou editando um documento. Talvez eu não tenha muitos recursos, mas
eu tenho tempo de sobra para trabalhar. Robustez e segurança na transmissão, então os protocolos mais novos, eles têm recursos tanto de segurança como de garantia na transmissão, né, e correção de erro, já bastante desenvolvidos. Operação de rede coalocada, então a maneira com que a gente faz a transmissão dos dados hoje, ela é muito mais avançada, de forma que uma transmissão ela interfira pouco na outra, sempre vai ter algum tipo de interferência, tá? Mas nós vamos acabar falando de espalhamento espectral aqui, justamente para eu poder ter redes que coexistam. Operação não licenciada, isso aqui é um negócio bem interessante, porque quantos de vocês já, quando compraram lá o roteador, né, sem fio lá de vocês, leram que esse equipamento opera numa faixa de frequência não exclusiva? Não. Não? Mas que Não. absurdo. Não, eu não leio. Eu vejo se ele é 5G, se ele vai aguentar e essas coisas. Aham. Mas aqui. Tcharam! Então, aqui tem os... Estão vendo aí, então? Né? Olha, esse aí é bom. Esse aqui é bom. Para. Onde está? Selo da Anatel. Suporte técnico, homologado. Pô, não está na caixa mais. Em algum lugar. Viu? Como é que a gente vai ver a caixa se nem na caixa tá? Tcharam! Aqui embaixo ó, tem uma etiqueta escrito: este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário. O que isso quer dizer? Redes prioritárias não são afetadas? Vamos lá. Universalmente, eu tenho partes do meu espectro que a gente chama de não licenciados. Tá? Ou seja, qualquer equipamento que se fabricar pode utilizar aquilo ali sem necessidade de solicitação para o órgão regulador. Porque, assim, se eu for uma operadora de telefonia e eu quiser colocar uma estação rádio base, eu tenho que ir lá na Anatel e falar, olha, eu estou colocando uma Hebe aqui, funcionando em 900 MHz, o serviço é esse, o número de série do equipamento é esse, o fornecedor é esse, e está configurado assim, e os dados geográficos, né? Eu tenho que botar lá qual é o ponto, e aí os dados da instalação. Tá? Se é torre, se é rooftop, qual é a altura, qual é o tipo de antena, enfim. O que acontece? Esse equipamento ele está registrado, tá? Para eu poder operar ele, eu tenho que ter uma licença de operação e um registro junto ao órgão regulador. Esses equipamentos aqui, eles não precisam disso. Por quê? Porque eles operam numa faixa de frequência que a gente chama de não licenciada. Tá? Isso quer dizer que quando eu registro a minha estação, se houver qualquer interferência, eu vou lá na Anatel e falo, olha, eu estou tendo interferência e tem alguém operando um equipamento na mesma faixa de frequência que eu. Isso dá um problema bastante grande. Por quê?
que a Anatel, se conseguir identificar quem é que está transmitindo, vai processar aquele cara da prisão, né? Você pode processar a pessoa, né? Tirar até as calças do cidadão. Mas aqueles equipamentos que operam em caráter secundário, ou seja, em faixas de frequência não licenciadas, eu não preciso registrar na Anatel. Existe um selo de homologação que diz que aquele equipamento ele está em conformidade com a legislação e você pode ligar. Entendeu? E assim, por outro lado, a Anatel não está nem aí. Se o condomínio do lado aqui tem 14 andares, com 10 apartamentos por andar, e cada um tem 2 access points, né, pendurados, o problema é de quem? Tá? Então, por um lado isso é ruim, mas por outro é bom. Por quê? Porque eu não preciso desse processo burocrático. Se eu quiser simplesmente levantar instalar minha rede sem fio, eu vou ali, compro um access point com mínimo de decência, né? De preferência um Picket ou um Ruckus, né? Instalo e acabou. Né? Configuro o serviço, o camarada chega com o notebook embaixo do braço, né? E sai operando. Então, a operação não licenciada ela é importante por isso, né? Pela facilidade de utilização. E dependendo de onde eu vou usar, eu vou ter muito pouca interferência. Por exemplo, dentro de uma universidade, né? 99% dos pontos de acesso dentro daquela universidade são de propriedade ou estão sob a gestão da própria universidade. Então, se houver qualquer problema, você tem como interferir. Tá? Você não precisa ficar na sofrência. O que você vai falar aí, Carlos? Deu um soluço no microfone. Nada? Bom, a parte de handoff ou de home, tá? O que é o handoff? O que é o handoff, pô? Tipo, não interferir, não perturbe. Não. O que é o handoff? Isso foi pergunta da AP2, né? Esse monte de feriado tá estragando vocês, hein? Não lembro nem que eu vi ontem, na cadeia da semana passada, de sexta. Meu Deus do céu. Handoff O que é o handoff? não é o processo de transição de uma célula para outra. Isso aí, Pedro. O handoff. Tá de acordar. Hora de acordar. Nossa, eu sou ali com o despertador. O handoff é o gerenciamento da transição ou uma negociação de transição entre uma célula e outra. A gente vai ver que o Wi-Fi, o 802.11, nas versões mais antigas, eu não tinha handoff. Hoje eu tenho um mecanismo, né? A partir do momento que eu tenho esses equipamentos que formam uma rede mesh, tá? Que eu coloco todos os equipamentos com o mesmo SSID e eles estão na mesma infraestrutura, eu consigo fazer a transição de célula de uma maneira transparente. Né? A minha conexão ela fica estável. Antigamente, o que acontecia nas empresas? Eu tinha lá AP1, AP2, AP3, AP4. Quem é que nunca viu isso?
Aí você saía de uma sala para outra, tinha que mudar o ponto de acesso. E a parte de configuração dinâmica, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala de rede sem fio, né, de LAN sem fio, normalmente ela pode ser de 3 categorias distintas. Ou ela é uma rede por infravermelho, ou ela é uma rede por espalhamento espectral, ou ela é uma rede de micro-ondas. Tá? Então, hoje, as redes sem fio por infravermelho, elas estão meio fora de moda. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Que num futuro não muito distante, nós voltaremos a ter LAN por infravermelho ou por pulso de luz. Tá? Vocês sabem por que disso? Por infravermelho eu não vejo por quê. Como é que é? Por infravermelho eu não vejo o porquê. Por que não? Porque é lento? A maneira, na verdade, a implementação do infravermelho que a gente está acostumado, ela é lenta. Tá? Mas o que acontece? Se eu não me engano, na especificação do 6G, a gente é o que chamam de VLC, né? Satellite Signals. Se a gente for dar uma pesquisada, já existe a especificação do Visible Light Communication. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tá? A especificação do 6G prevê vários tipos de meios de transmissão, né, sem fio. Inclusive, um deles é por luz visível. Tá? O que vai acontecer? Eu vou voltar a ter transmissão de dados sem fio com uso de luz. Tá? Então, o meu telefone celular aqui, ele vai conseguir se interconectar com uma rede de dados através da minha luz aqui, ó. Por quê? Porque ela vai apresentar variações que a gente não vai conseguir enxergar, tá? de pulso, mas que são suficientes para eu poder fazer uma interconexão de rede. Tá? Parece um negócio meio Black Mirror, né? Mas dê uma olhada em VLC, que não é o Visible Light Communication. Tá? Tem até uma Interessante especificação. Dá uma olhada no... Mas, Fernando, não olhando na questão de tecnologia, mas a questão das radiações de luzes infravermelhas que elas, em grandes quantidades, fazem mal ao corpo. Sim. Se nós teremos... Sim, mas aí... Não é infravermelho, é ultravioleta. A infravermelho também faz mal. No corpo humano, se tu recebe grande quantidade, é igual a gama, alfa, todos... Mas então, pelo simples fato de ter uma lâmpada acesa, você está sendo bombardeado. Os escritórios, antigamente, usavam aquelas... Hoje é tudo LED, ou pelo menos a grande maioria. Mas ainda as empresas usam aquelas lâmpadas fluorescentes, que aquelas têm... O que tem de ultravioleta naquilo. Eu sei, é horrível, mas é o que a biologia diz. Pois é.
mas ao mesmo tempo, a quantidade de radiação que a gente está exposto não vai mudar muito. A única diferença é que essa radiação agora ela vai estar modulada de alguma maneira. Entendeu? A gente vai conseguir, Ela vai ser- a gente vai continuar recebendo a mesma quantidade, só que, porém, vamos conseguir, que nem tu disse, fazer ela trabalhar a nosso favor, assim. Exatamente. Tá? Claro, a partir do momento que eu tiver que expandir a minha rede, eu vou ter mais pontos que vão ter algum tipo de radiação. Mas, bicho, a quantidade de radiação que a gente toma nas orelhas com televisão, tá? Só para você ter uma ideia, entra acho que no próprio Wikipedia, tá? O próprio... Micro-ondas é horrível. Hã? O micro-ondas eu acho que é o pior de todos. Não. Tá? Televisão. TV É aberta. mesmo? Sim. Todo mundo fala, não, porque telefonia celular vai cozinhar os miolos, né, de quem está próximo da estação. Vocês já viram a potência de transmissão de uma estação de TV? Entra na Wikipedia. Bota lá, que é transmissora RBS Porto Alegre, acho que aparece. Wikipedia. Lista de meios de comunicação de Porto Alegre. Tá? Rádio. Está aqui. TV. Tá? RBS TV. Em 515 MHz. Eu tenho 15 quilowatts de potência. Ou seja, tem uma estação de transmissão a 15 mil watts ali em cima, tocando radiação para baixo. E os caras falam mal de uma estação de telefonia celular que opera a 40 watts. Tá? O SBT tem uma transmissora de 25 quilowatts. Tá? São 25 mil watts de potência tocando na cabeça da população. Então, bicho, pela quantidade de radiação não ionizante que você toma na cabeça todos os dias, ou o infravermelho ali, ou o VLC ou o PLC, né? É fichinha. Tá? Então, voltando aqui, a gente categoriza as redes sem fio em 3 categorias, né? A infravermelho, ou agora com o desenvolvimento das novas tecnologias, né? Através de luz, por espalhamento espectral, que é o que a gente mais usa, e por micro-ondas. Juan? Quem é que lembra do primeiro Robocop? Que tinha uma cena, era uma propaganda da mulher passando um protetor solar azul, assim, na beira da piscina. Era tipo um sunscreen 5000, era um negócio assim. Vocês não são tão velhos quanto eu, que não viram o Robocop. Assim tu se entrega, Fernando. Né? Eu tô procurando no Google aqui, eu ainda não achei. Tá? Então, assim, quais são as características de cada uma desses tipos, dessas categorias de rede sem fio, né, de LAN sem fio? Aqui eu tenho um quadro que ele está meio desatualizado, né, até porque essa é uma informação de alguns anos atrás. Mas, antigamente, a gente usava infravermelho para conectar equipamentos em rede,
Eu sei que não é do tempo de vocês, mas eu tive um Palm, tá? Que ele deve ser o trisavô, tataravô do smartphone, tá? Que se comunicava com uma estação conectada, uma base, né, conectada no computador para transferir dados por infravermelho. Era um infravermelho de directed beam, né, de feixe direcionado. Eu tinha que apontar o bichinho ali e eu conseguia fazer o upload ou download de dados. Né? Eu conseguia transmitir dados de um equipamento para o outro. E aí a gente tem, né, a velocidade era na faixa aí aqui diz de 1 a 10 megabits, mas eu acho que não dava 1 megabit por segundo para fazer a transmissão de dados. Eu me lembro que eu jogava SimCity nesse negócio, cara. Era muito legal. Uma das coisas que a gente tem que levar em conta aqui, primeiro, uma conexão infravermelha qual é a distância, qual é a máxima que eu consigo fazer uma transmissão de dados. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, se eu tenho infravermelho difuso de 15 a 60 metros, ou se um feixe direcionado, é 25. Tá? Detectabilidade, é que eu não tenho como detectar essa transmissão com outra, né? Se eu não tiver. O que acontece? Quando eu tenho uma transmissão, eu não consigo detectar de longe. Aqui eu tenho o tamanho do comprimento de onda. Tá? Qual é a técnica de modulação? Tá? A gente já viu isso aqui. Qual é o método de acesso? E se eu preciso de licença para a operação. E assim, a potência de radiação. Então, no infravermelho eu não tenho nenhuma potência de radiação. Mas quando eu passo para as transmissões que são categorizadas, né, por espalhamento espectral ou microondas, né, então, aqui a gente tem ou espalhamento espectral por sequência direta ou por salto de frequência. E aí a gente vê que existe uma diferença na velocidade atingível em cada um desses caras. E aí a gente começa a enxergar que o DSSS ele tem um desempenho muito maior do que o FHSS na transmissão de dados. Tá? Então, em FHSS, a gente consegue no máximo 100 metros, né, de distância. Com DSSS eu tenho 250. Por quê? Por causa da resistência à interferência. O DSSS ele é muito melhor. E a gente vai ver que existem... aqui, se eu não me engano, ele fala até do 802.11G. A gente vai ver um pouco mais do que isso. Vai chegar no AC. Tá? Então, eu tenho uma baixa capacidade de detectabilidade dessa minha transmissão, além do tamanho da minha célula. Aqui a gente tem as faixas de frequência de operação desses caras, as técnicas de modulação, potência, né? Então a gente vai trabalhar com menos de 1 watt. O método de acesso é CSMA e eu não preciso de licença, diferente de quando a gente fala de uma conexão via rádio. Tá? Que aí, normalmente, a gente aqui a gente está falando de rádio enlace. Normalmente eles são na faixa de 900, a gente também tem esses caras na faixa de 5 GB e os rádio enlace de 18 GB. Tá? Esses caras aqui, antigamente, eles trabalhavam com 25 miliwatt, mas hoje, esquece. Os enlaces que nós temos, né, para fazer, eles trabalham na faixa de 200 watts, é isso?
putz, eu não me lembro, o último enlace de 18 GB que a gente instalou, primeiro que o alcance é muito mais do que 40 metros, né? A gente está falando de alguns quilômetros de distância. E segundo, sim, eu preciso de licença para poder operar um equipamento desse. A potência eu não me lembro agora de cabeça, mas ela é bastante grande para eu conseguir achar, fazer os dois equipamentos se comunicarem. Bom, beleza. Então, nesse panorama, vamos falar um pouco do padrão IEE 802. Tá? O padrão IEE 802, ele trata de LAN, qualquer tipo de LAN. Tudo que começar com 802 é para conexão de rede local. Tá? Alguém se lembra qual é o número do padrão que especifica Ethernet? Galera indo para o Google aí. E 802.3? ouviu o microfone abrindo. Boa 06. Boa 06. Tá? Autenticação em LAN para uso de rede. Esse eu não sei. Que rufem os tambores. Padrão para autenticação em rede LAN? Segurei, eu vou descobrir agora. 802.1, Ponto 1 o quê? um X, sei lá. Ah, um X. VLAN. .802.1 Q. Um quê? Juan deu um chute na lua ali. Tá? Bluetooth. Que É o 15, alguma coisa assim. Não sei se é 1, 2 ou 3. 2.15. E rede sem fio? 810.11, né? Boa. Tá? Então, vocês já entenderam como é que funciona o padrão 802 da IEE. Então, eu tenho um conjunto de elementos que eu uso em redes locais. E cada um desses elementos ele está especificado dentro de um ponto, alguma coisa, tá? E as suas variações. Tá? Então, essa é a grande sacada do negócio. Beleza. Então, o 802 ele especifica o seguinte, de uma maneira geral, né? Ele especifica a arquitetura do protocolo que eu vou utilizar na minha camada física e de enlace. Se a gente for falar... e quando a gente fala de 802, a gente não fala de IP. Tá? A gente não fala de camada de transporte, TCP e UDP. Tá? A gente fala só de layer 1 e 2. Tá? Claro, eu tenho serviços que eles acabam se relacionando com outras camadas superiores, ok? Isso até porque alguém tem que fazer funcionar os recursos. Mas quando a gente fala de 802.1Q, né, a gente fala de VLAN, VLAN ele é um recurso de layer 2, ele não é um recurso de layer 3. Tá? Então, o 802 ele se
foca na arquitetura do protocolo e na camada física. Tá? Ou seja, como eu vou fazer a codificação e decodificação de sinal, como é que eu vou fazer a sincronização, né, que é a geração e remoção do preâmbulo, como é que eu faço a sincronização entre dois elementos para iniciar uma transmissão, tá? Como é que eu faço a efetiva transmissão e recepção dos bits, tá? E eu divido essa camada física em duas subcamadas, tá? A PLPC, que é o Physical Layer Convergence Procedure, né, onde eu vou especificar os procedimentos para construção de frames adequados para eu realizar a minha transmissão, e aí a gente está falando assim da parte mais física mesmo da coisa, e o PMD, que é o Physical Medium Dependent Sublayer, aonde eu vou especificar as características e métodos para transmissão e recepção de dados usando um meio. Né? Eu botei o sem fio aqui porque a gente vai acabar falando do... A gente está falando de rede sem fio. Tá? Então, aqui, ó, isso na camada física. Aqui, ó. Beleza? Na camada de enlace, a gente vai ter, então, dentro da arquitetura do protocolo, dois elementos, ou duas subcamadas. O MAC, que é o Media Access Control, ou seja, o mecanismo que coordena o acesso ao meio, tá? Como é que eu vou fazer para usar aquele meu meio de transmissão, e o LLC, que é o Logical Link Control. Então, eu tenho um cara que ele olha para ver se eu consigo transmitir ou não, né, e se coordena ali, e eu tenho um outro cara que gerencia a comunicação entre dois elementos, entre dois nós da rede, que é o Logical Link Control. Esse cara é que vai controlar como é que vai a transmissão de um lado para o outro. Tá? Por que eu tenho essa divisão na camada de enlace? Por quê? Porque dentro do modelo 802, eu tenho diferentes maneiras de gerenciar o acesso ao meio. Vocês lembram de CSMA? Vocês tiveram lá em Introdução a Redes, lá, lembram de CSMA-CA e CSMA-CD? Não. Não lembram ou não viram? Provavelmente as duas coisas. Olha lá, ó, o Pedro já falou, primeiro semestre. Então vocês já ouviram. Primeiro semestre, eu não lembro nem as cadê que eu estava fazendo. Me decepciona. A gente tem que pensar na faculdade, a gente tem que pensar não se formar. Quem fica pensando no primeiro semestre nunca se forma. Não, mas você tem que... Só que você tem que levar bagagem, né, bicho? Não, tô brincando, mas eu não lembro disso aí. O que é o Media Access Control? Né? Eu tenho que ter um mecanismo que me permita utilizar o meio de acesso. A gente vai ver, provavelmente nós vamos dar uma revisada nisso, né? No CSMA, que é o Carrier Sense Multiple Access. Né? Então, o que esse cara faz? Ele é uma padronização para acesso múltiplo ao meio de transmissão, só que eu tenho que sentir primeiro o meu meio de transmissão. O Media Access Control para 802.3, né, para Ethernet, a gente vai usar CSMA-CD, né, que é o Collision Detection. O que acontece? Como eu tenho uma transmissão de múltiplos nós ao mesmo tempo, eu tenho que ter um mecanismo de orquestração que evite colisão, né? Mas que também, em caso de colisão, eu tenha um mecanismo de recuperação. Tá? Na rede cabeada, a gente vai usar o mecanismo que detecta a colisão. Se houver uma colisão, porque é fácil detectar a colisão, tá? O que é uma colisão? Quando dois nós eles transmitem ao mesmo tempo. Então, eu estou ali, ó, segurando o cabinho, o fiozinho de cobre. Então, eu vou falar e alguém fala junto, eu vou tomar choque aqui e o cara vai tomar choque lá. Então, o que vai acontecer?
a gente vai negociar, vai ter um timer, né? Tem todo um protocolo para refazer a transmissão. Quando o meio é sem fio, é um pouco diferente. Eu vou usar o CSMA-CA, que é o Collision Avoidance. Eu tenho que evitar a colisão. Por quê? Porque é difícil detectar colisão em rede sem fio. Tá? Então, eu tenho que ter um protocolo, por exemplo, em sala de aula. Né? O professor está falando, se alguém falar junto, é um problema. Então, a gente tem um protocolo. Tá? O cara vai chegar lá e vai perguntar, posso falar? Aí, não, pode falar. E aí, depois que você garante que está todo mundo ouvindo, o cara que vai começar a falar. E aí ele diz, acabei de falar. Então, o protocolo, ele é mais formal, mas ele evita que haja uma colisão, tá? Justamente pelas características. Então, só para a gente dar uma relembrada. Então, essa parte da camada de enlace que trata do controle de acesso ao meio é que eu vou ter a implementação desses protocolos. Por isso que eu tenho essa divisão, né? Essa divisão em duas funções, com duas funções diferentes da camada de enlace. Tá? Por quê? Porque o LLC ele é único, né? Ele é só um controle para garantir que eu estou estabelecendo uma comunicação entre dois nós da rede. Mas o Media Access Control ele pode ser implementado de diferentes maneiras. Então, por isso que eu faço essa divisão. Tá? Então, só para a gente ver como é que funciona, né? O Mac, o frame que é gerenciado pelo Mac, ele vai receber um bloco de dados, uma PDU, né? Que é um Packet Data Unit do Logical Link Controller, tá? Que aí eu tenho o controle de acesso ao meio com origem e destino. Tá? E aí eu tenho os dados aqui e o controle de redundância cíclica aqui. Tá? Então, dentro do meu LLC... Wagner, mas é isso aí. Vai ter que ler as letrinhas lá, né? Não, cara, pior que eu acho muito da hora, mas barra é ruim de decorar, né? Mas tu fala com um cara que fala assim, é outro nível, né? Vai dizer, quando... Tipo, tu contrata um cara ali que vai te dar uma consultoria, o cara larga esses termos aí, o cara já vê que o cara conhece, né? Tá certo. Então, aqui, ó, dentro do Logical Link Controller, eu tenho, então, as informações. E aí, sim, eu tenho o Destination SAP, que é o Service Access Point, e o Source Access Point aqui, ó. Tá? Então, endereço de destino e de origem, o controle do LLC, e aí, sim, as informações. E dentro de cada um desses caras aqui, ó, eu tenho um sinalizador aqui, eu tenho um conjunto de bits que ele sinaliza se é uma comunicação individual ou de grupo, tá? O valor, né, de referência aqui de destino e de origem, e se ele é um comando ou se ele é uma resposta. Então, esse cara aqui é que permite o gerenciamento, né, da interconexão de dois nós da minha rede. Tá? Se eu estou iniciando uma transmissão, se eu estou respondendo a uma requisição, tá? Quem é o destinatário, quem é o remetente disso. Então, eu tenho dois níveis de controle dentro da camada de enlace. Tá? A hora que a gente for mexer no Wireshark, eu tenho umas capturas ali que a gente consegue enxergar esses... a gente consegue enxergar bem legal assim, esses quadros, esses frames. Tá? Então, o LLC ele é responsável pelo estabelecimento da conexão entre os dois nós físicos. Ele gerencia. Então, o LLC eu consigo enxergar ele sob duas abordagens, né? Ou dos serviços que ele presta, ou então o protocolo.
né? Eu posso olhar para o serviço prestado ou para o protocolo. Quando a gente olha para o serviço, e é a mesma coisa, só que de maneiras diferentes da gente enxergar. Quando a gente fala de serviço prestado para a camada superior, eu tenho, é engraçado, o LLC ele vai funcionar quase que como a camada de transporte, né, do OSI. Eu tenho 3 tipos de serviços prestados às camadas superiores. O serviço sem conexão e sem confirmação, tá? Que é o Unacknowledged Non-Confirmed, não, Unacknowledged Connectionless Service, tá? Que é o tipo 1. Eu não tenho controle de fluxo, eu não tenho controle de erro, o mecanismo de recuperação de erro, e a entrega é sem garantia. É tipo um pacote UDP, assim, ó, puf, entendeu? Mandei, recebeu, não recebeu, o problema é seu. Depois eu tenho o serviço em modo de conexão, onde eu tenho é o Acknowledged Connectionless. Não. Mentira. É o Direct Service Mode, tá? Que é o serviço. Não. Connection Mode Service, tá? Que é o serviço em modo de conexão, é o tipo 2. Eu tenho controle de erro e fluxo, então, se eu tenho uma perda de algum frame, eu tenho retransmissão. Se eu tenho erro, eu tenho retransmissão, eu tenho recuperação de erro, e eu tenho uma espécie de... não é um handshake, mas eu tenho um pacote de acknowledge para cada transmissão que eu fiz. Então, mandei o frame e ele me diz, recebi. Tá? E aí eu tenho o meio termo, né, que é o serviço de tipo 3, que é o Acknowledged Connectionless Service, onde eu não tenho controle de fluxo, né? Eu não tenho um mecanismo de recuperação de erro, mas eu tenho garantia de entrega. Ou seja, cada pacote que eu mando, o cara vai me dizer, eu recebi. Não importa como, mas eu recebi. Tá? Então, esses são serviços prestados a camadas superiores. E aí a gente está falando, então, de IP, a gente já está falando de Layer 3. Tá? O protocolo LLC, aí eu olhei assim, o serviço prestado. Mas se a gente olhar para o protocolo, né, para cada um desses tipos de operação, ele me dá, eu tenho que olhar para quais são os recursos que estão disponíveis. Então, o protocolo LLC, ele me dá suporte à conexão, ele me permite multiplexação e tem 3 modos de operação. O tipo 1, que a gente já viu aqui do outro lado, tá? Aonde eu tenho, como eu não tenho nenhum tipo de mecanismo, né, de garantia de entrega, né, eu não tenho controle de fluxo, eu não tenho recuperação de erro, então, ou eu tenho um pacote, travou meu mouse aqui, ou eu tenho um pacote do tipo I, que é o Unacknowledged Information, né? São dados puros, eu simplesmente mando o dado, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu. Tá? E eu tenho 2 tipos de outros pacotes, que é o XID, que é um pacote de gerenciamento, e o de teste. Tá? Quando a gente passa para o modo de operação do tipo 2, aí eu tenho um conjunto de pacotes específicos para cada uma das minhas operações, um pouco mais refinado. Né? Eu tenho o SABME, que é o Service Knowledge, me esqueci agora do resto, que é o pacote que faz a requisição de conexão entre 2 Service Access Point. Então, eu tenho um pacote que ele é o iniciador. Tá? Eu mando esse pacote solicitando a requisição, e aí o cara que recebeu essa requisição, ou ele manda, né, um pacote UA, né, que é o
U, eu não lembro o que é, mas é um pacote de acknowledge, né, de ok, confirmado, e aí sim, eu mando um pacote de informação, de dados, ou então eu dou eu rejeito a minha conexão, tá? Que é não é deny message. Agora me deu me deu um brancão aqui. É o Unnumbered Acknowledgement, tá? UA, ou seja, é a confirmação sem numeração, porque quando eu tenho controle de fluxo, todos os meus pacotes são numerados, porque eu tenho que saber qual é a ordem deles. Tá? Então, quando eu dou um acknowledge, né, eu faço o subme é o Set Asynchronous Balanced Mode Extended. Tá? Então, é o conjunto assíncrono de modo balanceado estendido. Então, esse cara, ele faz a requisição de conexão e aí eu mando uma confirmação não numerada. Né? E aí sim, eu inicio a minha transmissão com os meus pacotes numerados, que são os pacotes de informação, do tipo info. Ou então eu tenho o meu pacote que é... Cadê o DC? É o Disconnected Mode, tá? Onde eu estou desconectado, eu vou rejeitar essa minha conexão. E aí, então, eu não inicio a minha transmissão das informações. E depois que eu terminei de fazer a minha transmissão, eu mando, então, um disconnect. Tá? Eu encerro a minha conexão. Então, eu tenho todo um conjunto, né, de pacotes, um conjunto de mensagens dentro do meu protocolo para fazer essa coordenação da minha transmissão. E no tipo 3, tá, eu tenho somente duas informações. Tá? Eu tenho o unnumbered info, ou seja, dados não, assim como no tipo 1, tá? Eu tenho o unnumbered information, ou unacknowledged information, e eu tenho um pacote de ACK, né? É um ACK mesmo, de acknowledged. Tá? Acknowledged Connectionless. Bem simplificado. Então, o LLC ele é um cara bem importante para fazer essa negociação. Beleza? Então, a partir do momento que a gente fala do 802 e enxerga todas as funcionalidades que são providas por esses subprotocolos, né, por essas subcamadas do meu padrão, a gente pode, então, passar para o 802.11. O 802.11 ele é um padrão para comunicação de dados sem fio em redes locais. Ponto. Tá? Então, se criou um comitê dedicado para desenvolver a padronização dessa comunicação. Ou desse conjunto de regras para os produtos, mecanismos, né? Enfim, recursos para realizar essa comunicação. E aí foi criada a tal da Wi-Fi Alliance. Né? Os fabricantes se juntaram com o pessoal da IEEE para tentar padronizar isso da maneira mais coordenada possível. Antigamente, logo que surgiu, ele foi batizado de WECA, né? Que é o Wireless Ethernet Compatibility Alliance, a aliança para compatibilidade de Ethernet sem fio. Tá? Mas depois virou a Wi-Fi Alliance. E esses caras são responsáveis por certificar os fabricantes em relação à interoperabilidade de dispositivos. Então, o selo da Wi-Fi Alliance quer dizer que qualquer equipamento de determinado fabricante vai conversar com qualquer equipamento de outro fabricante que tenha a mesma certificação. Então, eu garanto que existe interoperabilidade. Tá?
Beleza? Então, a gente começou a entrar no mundo do 802.11. Para a gente entrar no mundo do 802.11, tá? Então, e para a gente encerrar aqui, para não ficar também um monte de coisa, a gente precisa afinar o nosso vocabulário. A partir de agora, a gente vai falar muito disso aqui. Ó. O que é um access point? Um access point é qualquer entidade que tem a funcionalidade de prover acesso ao sistema de distribuição, ou seja, a minha rede, através de um meio sem fio. Tá? Então, o access point é o cara que transfere, que faz com que a minha estação remota ela entre numa LAN. Ponto. Tá, professor, mas e o meu roteador? O roteador que vocês têm em casa, ele é múltiplas funcionalidades. Ele é um roteador com access point. Ele é AP, ele é switch, ele é servidor, ele é modem. E ele é roteador. Tá? Ele é 5 em 1, fora as outras coisas que ele faz. Tem uns caras aí que vocês conseguem usar, conectar VPN, tá? Tem uns aí que tem até... Isso é coisa do Carlos, né? Tá aí, ó. Tem access, tem roteador desses aí que você consegue até baixar torrent. Funciona como NAS e baixa torrent. Tô mentindo, cara? Carlos foi abduzido. Lendário torrent. Então, esses equipamentos que a gente compra para casa, na verdade, eles são um monte de coisa em um. Tá? Porque o access point de verdade, o access point roots mesmo, ele simplesmente é um equipamento que tem uma antena e que eu ligo numa porta do switch. Tá? Então, ele pega aquela comunicação sem fio e bota no fio. Tá? Beleza. A partir do momento que eu estabeleci que eu tenho um ponto de acesso sem fio, eu tenho o Basic Service Set, ou seja, o BSS. Tá? O que é o BSS? É o conjunto de estações que é controlado por um único AP. Tá? Então, se eu tenho um AP e eu tenho, sei lá, 3 estações, eu tenho o que a gente chama de Basic Service Set. Tá? Depois eu tenho o meu sistema de distribuição. O que é? É o sistema que eu uso para interconectar o meu Basic Service Set na minha rede, na minha rede LAN mesmo. Tá? E a partir do momento que eu conectei o meu Basic Service Set na minha rede LAN e eu tenho um outro Basic Service Set, tá, ligado nessa LAN, eu crio, então, o meu Extended Service Set, ou seja, o meu conjunto de pontos de acesso ligados, diferentes pontos, ligados na minha mesma rede local. Tá? E a gente tem um MAC PDU, que é a unidade de dados, né, do MEC, que é a unidade de dados trocada, né, não é compartilhada, né, mas transmitida entre duas entidades, né, usando os serviços da camada física, e eu tenho o MAC SDU, tá, que é a informação trocada entre 2 usuários que têm acesso ao controle de acesso ao meio. E estação é qualquer dispositivo que esteja conforme com 802.11, tá? E seja conectado. Beleza? Eu vou parar aqui, porque aqui a gente já tem bastante informação para decantar, e a partir das próximas aulas a gente vai falar de 802.11 e as suas variações.
E aí a gente vai olhar para a especificação e como é que ele funciona. Estão vivos aí ou já fugiram? Tamo aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, posso fazer uma provinha agora, meia hora. A provinha hoje ele tá judiando, né, tia? De boa, faz aí. Faz aí, faz aí. Olha lá, ó. Olha lá. Tá, pessoal? Então, o que eu preciso que vocês captem disso aqui? Primeiro, como é que é essa estrutura do 802, né? E quais são os recursos que a especificação do 802.11 ela me permite. Por quê? Porque isso aqui vai dar base para a gente entender como é que funciona cada uma das variações do 802.11. O A, o B, tá? São os mais comuns, o A, o B, o G, o N e agora o AC. E tá aparecendo uma coisa mais nova aí em breve. Tá? Tranquilo? Dúvidas, choros, lamentações? Beleza. Vamos lá, pessoal. Em relação a essa aula aí, como é que foi para vocês? Ficou claro como é que... Boa, Pedro. Relembrar é viver, né? Acredito que foi explorado bastantes pontos novos, assim, que a gente vê que tem um meio nessa parte de, né, rede sem fio, na qual a gente utiliza no dia a dia, no qual não está exposta, né? A gente não... É uma coisa, tipo, a gente utiliza isso, mas a gente vê que tem mais coisas por trás do que a gente conhece. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que tudo que a gente viu até agora, dessa parte de radiofrequência, né, das estruturas de redes, oh, Pedro, tudo isso é muito importante para a gente entender, é a base científica para a gente entender o funcionamento desses caras. E aí sim, a gente está chegando no final do semestre, né, e no final da disciplina, atingindo aquilo que é o nosso conteúdo, talvez seja a cereja do bolo, né, que é lã sem fio. Porque isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Tá? Isso aqui é uma coisa que vocês lidam todos os dias e, às vezes, muitas vezes, vocês batem cabeça porque falta um pouco de teoria. Tá? Como é que eu faço? Como é que eu tento diagnosticar algum problema? Né? Quais são os fatores que eu tenho que levar em conta? Tá? Então, normalmente o pessoal técnico, né, que não tem a mesma formação, muita gente não conhece a fundo esse tema. E aí o cara fica lá trocando de canal, né, fica no achismo, né, porque achou algum fórum na internet que os caras sugeriam alguma coisa e que, às vezes, se ele tentar entender melhor como é que a radiofrequência funciona, né? Como é que é a modulação de sinal, como é que é o comportamento do protocolo, a gente consegue um entendimento melhor e um diagnóstico melhor do ambiente. Captaram? Capite. Beleza. Ô, Fernando, Fala.
vendo agora aí, que nem a gente está começando a ver essa parte de lã sem fio aí agora aí, tu acredita que, eu acho que vai acontecer, né? No futuro não vai existir cabo mais, por exemplo. Tu tem alguma visão assim que tu acha que, por exemplo, dentro de uma empresa, claro, vai ter o cabo que vai chegar à rede ali, enfim, né? Fibra e tal, mas dentro de uma empresa, tu acha que tem a chance de ter uma qualidade tão boa a ponto de substituir o cabo? Não, Tu acha que não? não. Principalmente porque vamos lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você me Sim, disser assim, para entregar para o usuário, né, sentadinho sim, na mesa sim. dele, eu consigo substituir o cabo por um acesso sem fio? Na grande maioria das vezes, sim. Nesse Tá? ponto que eu quero chegar, né? Claro que servidor e no core lá da tua rede, tu não vai ter isso, né? É, Mas dali para frente, isso, mas é que também eu tenho alguns problemas, né? sim. Principalmente quando a gente fala de internet das coisas, Uhum. e aí quando eu falo coisa, eu falo assim, da catraca, do ponto, do relógio ponto, Sim, sim. mecanismos de automação. Eu não vou conseguir escapar muito, porque o 802.11 ele não me permite uma separação Uhum. mais. Ele até me permite uma separação de serviço, uma separação lógica, né, de tráfego, mas ela não é tão eficiente como, por exemplo, eu usar uma VLAN. Entendeu? É, Por quê? Porque no mesmo switch eu consigo separar lá VLAN de acesso 10 aqui para as minhas mas é estações. aí que eu queria chegar agora, né? É, Por exemplo, lá na empresa, lá na parte de escritório e essas outras partes, a gente começou a trabalhar com o UbiKit. sim, os Cara, equipamentos que são muito baita bons. equipamento, cara. Tu, inclusive, trabalha com VLANs nele, né? Sim, 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 sim. Mas aí é que tá. Só um minuto. Isso aqui? Olha aí, ó, tá com o brinquedo aí, ó, Unify aí, ó. Esse é o Nano ou é o Esse, Pro, esse aí? não, esse aqui é um Pro, ele é o Esse? AP-ACLR. Isso aqui é um long range. É um Sim. long range AC. Tá? Deixa Cara, eu lá, assim, ó, com esse tirar. cara aí, eu consegui fazer bastante coisa lá com as VLAN, rede para terceiro, Uhum. rede com voucher de autenticação ali, bah, é muito bom, cara. Sim, 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 sim. Mas eu, quando você tem um equipamento que tem mais recurso, como Sim, uma sim. estação de trabalho, isso é fácil. Agora, para você entregar num equipamento que não tem o mesmo recurso, e até eu tenho problemas de alimentação, tá? Uhum. Porque eu até tenho câmera sem fio. Tá? Eu tenho lá umas câmeras Wi-Fi. Pô, show de bola. Só que, primeiro, se eu tenho um jammer de sinal, eu consigo comprometer a segurança. Tá? Se eu tenho sistema de catraca e tal, eu até consigo fazer a conexão, mas qualquer interferência eu já tenho a perda da funcionalidade do equipamento. Então eu tenho que levar em conta. Esse cara aqui, eu vou te dizer, é bom pra caramba. Bah, é muito bom, cara. Nunca tinha trabalhado com ele, mas achei topzão, assim, bah, muito bala. Não, E de fácil configuração, né? Bah, é, fora que ele tem um suporte a handoff, né? Eu posso colocar 3, 4 equipamentos e dentro da área de cobertura deles não, eu não tenho interrupção, eu não derrubo a transmissão. sim. Eu coloquei tudo dentro de um controller, né? Daí então tenho todo o gerenciamento ali, né? Vejo quem tá pendurado, quem não tá, banda, limita a banda, né? Muito da hora. Isso é bem legal. Mas assim, eu acho que a aplicação ela é limitada. Ela é limitada. Claro que cada vez mais você vai ter menos cabo em cima da mesa, né? Mas, por outro lado, você vai ter cabo por um monte de buraco. Né? Até porque, para a gente conseguir aumentar a velocidade
transmissão dos equipamentos, a velocidade da rede sem fio, eu vou precisar de mais ponto de acesso. O tamanho da célula vai ser cada vez menor. Mas, enfim, e é claro que no backbone e data center, esquece. Isso aí você nunca vai deixar de ter cabo. Você consegue trocar cabo por fibra, mas você ainda vai ter, você ainda precisa de um meio de transmissão guiado. Quando chegava sem cabo, chega uma fibra, aí sim, né? Aí o cara tá grande. É. Também se rompe a uma, rompeu tudo, né? Tem todo o negócio, né? E tudo é discussão, né? Mas é bacana. Vamos lá. Dentro de data center você não tem muito problema, né? A não ser que o estagiário tropece nos cabos. Mas dificilmente você vai ter problema com fibra ou com cabo dentro do data center. É claro que se você puder trocar tudo por fibra, é melhor. Tá? Mas ainda tem equipamentos que você vai precisar de acesso metálico. Agora, em cima da mesa, tem um problema, né? Se você tem aplicação pesada, e aí quando a gente fala de aplicação pesada, a gente fala de aplicação de engenharia, né? Ou então de processamento gráfico, o Wi-Fi é um problema. Porque se eu tiver perda de pacote, se eu tiver uma variação de latência, se eu tiver jitter significativo na rede, eu posso ter problema. Tá? Por outro lado, e aí na contramão disso que a gente está falando, a gente tem muitas iniciativas de virtualização de desktop, né? Ou VDI, né? Virtualization Desktop Infrastructure, que ao invés de eu entregar para o meu usuário uma máquina com todas as funcionalidades, eu boto para ele um thin client, tá? Um cliente magrinho, e esse cara vai consumir recursos de uma infraestrutura centralizada. Aí também, sem fio é um problema. Por quê? Porque o tráfego ele é bastante significativo, tá? E para eu poder entregar uma experiência com um mínimo de decência para o meu usuário, eu não posso ter jitter, a minha latência tem que ser pequena. Então, é difícil dizer, tudo varia, né? Quem fez disciplina, que foi uma disciplina, acho que foi no semestre passado, retrasado, que eu dei para vocês, que a gente falou de, acho que foi gerência de TI, que a gente falou do Bring Your Own Device. Adriano, acho que foi meu aluno nessa disciplina, não foi? Pedro também. Qual? Acho que foi gerência de TI. Não, gerência de TI eu não fiz ainda. Gerência de infraestrutura de TI, que a gente falou de Bring Your Own Device. Eu cheguei a trocar umas ideias, mas eu não estava na cadeira. Eu acho que gerência de... Não, nem gerência de projeto eu não fiz ainda. O Carlos, eu acho que fez essa já. O Carlos, eu me lembro que no semestre passado ele foi aluno de uma, mas não de outra. Uma era gerência de infraestrutura de TI e a outra era governança. E a gente falou de Bring Your Own Device, né, o BIOD. Muitas empresas, elas aderiram a uma filosofia de que o usuário que leve o seu dispositivo. Tá? E aí a gente discutiu a respeito de várias vantagens e desvantagens da adoção desse modelo e como você vai entregar o serviço. Né? Aí, nesse caso, eu concordo que empresas que adotem esse modelo é muito mais fácil, né? Eu entregar o serviço todo sem fio, porque o meu usuário ele tem processamento, ele tem um equipamento que é capaz de processar e ele precisa de acesso aos dados da empresa. Esses equipamentos mais novos, eles têm muito recurso, a gente já conseguiu contornar muitas dificuldades
e elas estavam presentes até o 802.11g e até no N. O N, acho que foi o divisor de águas. O AC com Marmo é muito bom. Tá? A gente tem um desempenho bastante quase similar a uma conexão cabeada. Mas tem o problema sempre de interferência. Sempre vai ter esse. Se alguém ligar um equipamento que gere uma interferência naquela faixa de frequência, morreu a rede. E outra também que eu tenho um ponto de falha bastante sensível. Né? Que meu ponto de acesso, ele não é tão robusto quanto um switch. Tá? Pode ser uma afirmação meio cretina, mas eu acho que ela deve ser levada em conta. Gerência de infraestrutura, isso aí, Grande. Não, essa disciplina tem assunto. Excelente. Um chopp Heineken bem gelado, naquela caneca flamejante saindo do freezer. Vai longe, né, Fernando? Se o cara senta para outro lado, vai longe. Né? Essa vai. Então tá, povo. Vamos encerrar por aqui. E na semana que vem a gente fala mais de 802.11, que esse assunto aí é bem legal. Fala, seu Carlos. Gostei da camisa. Mopar Brothers Brasil. Tá? Um Magnum. Thelma, previsão para colocar as notas. A previsão está estourada. Eu estou em dívida gigante com vocês e com mais um monte de coisa. Mas eu tenho que admitir que eu peguei mais coisa para fazer do que eu deveria esse semestre. Tá? O mestrado está me tirando um rim, o trabalho está me tirando o outro, e a Ubra está arrancando o resto do fígado. Não, eu tô devendo uma vela para cada santo. Eu estou na corrida para botar essas coisas em dia, mas metodologia de quê, Pedro? Metodologia de pesquisa, não. Deixa eu ver minhas disciplinas aqui. Pessoal. Boa noite aí. Falou. Sim. Não, era metodologia. Metodologia e padrões de governança em TI. Era isso. Esse era o nome da disciplina que ela. Sim, você fez. E você fez também gerência de infraestrutura de TI, né? Acho que você fez as duas disciplinas, não foi, Pedro? Não? Mas deixa eu ver, acho que Telmo, David fez também. Telmo fez as duas, né? O Telmo e David acho que fizeram as duas disciplinas. Governança não. Então tá, povo. Vamos finalizar por aqui. E semana que vem a gente continua. Beleza? Então tá. Um abraço para vocês, uma boa noite e nos vemos.